Bom, pessoal, então, bom dia aí para o pessoal que está em casa, que não está participando das aulas, e o pessoal que está assistindo às aulas também, também se estiver assistindo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os sistemas lineares, eu só vou dar uma revisada aqui antes da gente começar, tá? Bom, quando a gente fala de sistemas lineares, a gente está falando de um conjunto de equações de primeiro grau. E aí, quando a gente trata de sistemas lineares, os processos de resolução, ou métodos de resolução que a gente tem, eles vão ser dois, basicamente, aqui, né? Então, um método que a gente chama de regra de Cramer, que vai usar como referência os determinantes, e o processo de escalonamento. Vai usar basicamente aquele processo que vocês aprenderam lá no 7º ano, que é o método da adição. Tá? E aí também o que é importante aqui a gente falar sobre sistemas é sobre o que a gente chama de classificação. Bom, quanto à classificação, o sistema pode ter 3 classificações. Ele pode ser sistema possível, e determinado, que a gente vai chamar de SPD. Um sistema pode ser possível e indeterminado, SPI, e o sistema também pode ser impossível. Vai ser chamado de SI. Cada um deles apresenta como característica essa nomenclatura por conta da sua quantidade de soluções. Então, o sistema possível determinado, ele apresenta solução única, representado geometricamente por um par de retas ou planos concorrentes. O sistema possível e indeterminado, ele tem soluções variadas. E ele vai ser representado geometricamente por um par de retas que são coincidentes. São duas retas que uma está em cima da outra. Tá?
E o sistema impossível, ele não tem nenhuma solução. E ele é representado por um par de retas paralelas. Tá ok? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho agora com a resolução. É o exercício número 8 da lista. Tá? Então ele diz que dois casais foram juntos a um barzinho. O primeiro pagou R$ 5,40 por 2 latas de refrigerante e uma porção de batata frita. E o segundo pagou R$ 9,60 por 3 latas de refrigerante e 2 porções de batata frita. Então, o nosso sistema aqui, ele tem o quê? Uma porção de fritas mais 2 refrigerantes totalizam R$ 5,40. Vou colocar aqui 5,4 porque aquele zero ali não interessa. Tá? E o segundo casal, por 2 porções de batata frita, mais 3 refrigerantes, o casal pagou R$ 9,60, ou seja, 9,6. Bom, para resolução, eu posso usar qualquer um dos dois métodos. O método de Cramer, que vai usar os determinantes como base para sua resolução. Tá? Então, o método de Cramer vai consistir no seguinte. Eu vou ter um determinante principal, que vai ser composto pelo quê? Pelos coeficientes das variáveis. Lembra que aqui não tem nada à frente, então aqui é 1. 1 e 2. E na segunda equação, o coeficiente das variáveis 2 e 3. Bom, então, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 2 dá 4. Produto dos elementos da diagonal principal, 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 4. 3 menos 4 que dá menos 1. O nosso dx que aqui eu posso chamar não de dx, mas o determinante referente às batatas fritas, df, ele vai ser dado substituindo na determinante principal, que é essa aqui, a coluna dos termos independentes. Então, no lugar do 1 e do 2, que são os coeficientes para fritas, eu vou substituir pelos termos independentes do sistema, que é o valor total pago por cada casal. E o resto eu repito, 2 e 3. Multiplicação dos elementos da diagonal principal. 5,4 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. E 2 vezes 9,6. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 12, 9, 18 e 1, 19. Elementos da diagonal, produto dos elementos da diagonal principal, 16,2 menos 19,2, que vai dar menos 3. Tá ok? E o nosso dy, que aqui vai ser representado por dr, determinante característico dos refrigerantes. Pego a determinante principal,
Só que nela eu vou substituir a coluna do refrigerante pelos termos independentes. Então, 1, 2, 5,4, 9,6. Multiplico os elementos da diagonal principal. 1 vezes 9,6 dá 9,6. Tá? Então, pegou lá, 9,6. E 5,4 vezes 2, que dá 10,8. E aí aqui a gente vai ter produto dos elementos da diagonal principal, 9,6, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 10,8. 9,6 menos 10,8 dá menos 1,2. Bom, o método de Cramer, ele diz que o valor de cada uma das variáveis ele vai ser dado pela divisão pelo quociente entre o determinante característico e a determinante principal. Então, dx sobre d vai dar x, dy sobre d vai dar y e assim por diante. Tá? Bom, então, o nosso dx, aliás, o nosso x, o nosso f, é df, que é menos 3, por d, que é menos 1. Menos 3 dividido por menos 1, que dá 3. E o nosso r é menos 3, menos 1,2, que é o dr, dividido por menos 1, que vai dar 1,2. Beleza. Posso usar o método de Cramer ou posso usar o método do escalonamento. Vou até mudar a cor aqui. Para ajudar a gente. Então, eu tenho lá, ó, f mais 2r igual a 5,4. E 2f mais 3r é igual a 9,6. O processo do escalonamento, ele visa eu diminuir a quantidade de variáveis de uma em uma a partir da segunda equação. Então, na segunda equação, uma variável zerada, na terceira, se houver duas, e assim por diante. Como aqui a gente só tem duas variáveis, eu só preciso eliminar a primeira variável, uma variável da segunda equação. Bom, f para somar com 2f dá 0, é menos 2. Multiplica a primeira equação por menos 2 e soma com a segunda. Isso vai gerar para a gente aqui um novo sistema. f mais 2r igual a 5,4. f vezes menos 2 dá menos 2f, mais 2f dá 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3r vai dar menos 1r, ou menos r. E menos 2 vezes 5,4 dá menos 10,8. Menos 10,8 mais 9,6 dá menos 1,2. Portanto, eu já sei que r
é 1,2. Para achar o valor de f, eu vou em qualquer uma das duas equações e acho o valor de f substituindo. Então, eu vou substituir na primeira. F mais 2 vezes R, a gente já sabe que R é 1,2, igual a 5,40. 2 vezes 1,2 dá 2,4. Passou para o outro lado diminuindo, 5,4 menos 2,4 dá 3. Portanto, refrigerante 1,20, fritas R$ 3,00, refrigerante 1,20, fritas R$ 3,00. Lembrando que aqui eu vou colocar um ou bem grande, eu não preciso das duas para ter a resolução, preciso somente de um. Como aqui ele quer saber a diferença entre o preço das batatas fritas e o preço da lata de refrigerante, R$ 3,00 menos 1,20, que dá 1,80, que é o que a gente tem aqui como resposta na letra B. Tá bom, gente? O exercício número 7, ele pede para a gente resolver esses sistemas. Quando a gente vai para um sistema de ordem 3, o processo de Cramer, ele é bom também, mas ele se torna um pouco longo, tá? Então eu vou resolver pelos dois métodos aqui, aí vocês decidem qual aquele que vocês acham melhor, tá? Então vou lá para o nosso D, método de Cramer. O nosso D, 1 menos 2 menos 1, menos 2, 5 e 3, três menos 3 e menos 2. Lembra que para resolver sistemas de ordem 3x3, a gente vai chamar aquela regra que a gente chama de regra de Sarros. Aí lembra lá, vou repetir as duas primeiras colunas. E vou lá, a partir da diagonal principal, 1 vezes 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Mais 6 vezes menos 1 dá menos 6. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Tá? E aí vou para os elementos da diagonal secundária. Três vezes 5, 15. 15 vezes menos 1 dá menos 15. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 2 vezes 2 dá mais 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. E aí vou lá, somo os elementos da diagonal secundária, somo os elementos da diagonal principal. Menos 15, menos 9 dá menos 24, menos 24 com menos 8 dá menos 32. Menos 10 com menos 6 dá menos 16, com menos 18 dá menos 34.
Aí daqui para frente é exatamente o mesmo princípio que a matriz 2 por 2. Produto dos elementos da diagonal principal, menos, observe aqui que eu tenho menos, lá também tenho menos, então, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E vai dar menos 2. Nosso dx tira os elementos da coluna dos coeficientes de x e acrescenta os termos independentes. 0, 1, 5, menos 2, 5 e 3, 3, menos 3 e menos 2. E aí, todo esse passo a passo, a gente vai encontrar dx igual, então vamos lá, pegar a minha colinha aqui, só para a gente não tomar tempo aqui, o processo de resolução ele vai ser o mesmo para todas as variáveis, tá? O dx vai dar menos 40, tá? Então, dx menos 40, mesma coisa para dy, vou fazer a montagem da matriz, dy vai valer menos 14, e dz vai valer 4. Portanto, x é menos 40 dx sobre d, sobre menos 2, y é menos 14 sobre menos 2, e z é 4 sobre menos 2. 27 e menos 2. Tá ok? Então, o processo de resolução por Cramer vai ser sempre o mesmo. Monta a matriz com os coeficientes das variáveis, calcula o seu determinante. Dx, troca a coluna do x pela coluna dos termos independentes. Dy, coluna do y pelos termos independentes. Dz, coluna do z pelos termos independentes. Calcula eles e aí o passo a passo de resolução a partir daí é exatamente o mesmo que esse. A determinante característica dividida pela determinante principal vai resultar no valor de cada uma das variáveis. Tá ok? A resolução desse sistema pelo método do escalonamento, ela vai consistir em construir uma escada de zeros. Tá? Então, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar de tal forma que eu tenho o quê? Que eu elimine a variável x da segunda equação e elimine a variável x da terceira equação. 1 para somar com menos 2 e dar 0, eu tenho que multiplicar por 2. E somar com a segunda. 1 com menos 1 dá 0, então basta eu multiplicar a primeira equação por 1 e somar com a terceira. Escreve aqui do lado um auxiliar, só para você não se perder, com o que você vai ter que somar com quem. Então, a primeira equação eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 2x, 2 vezes 2, 4, então menos 4y. 2 vezes 3, 6, mais 6z, e 2 vezes 0 dá 0. Primeira equação por 1 ela vai ficar exatamente igual. X menos 2y mais 3z igual a 0. E aí eu vou reescrever
o meu sistema com a minha segunda e terceira equações modificadas. Menos 2 mais 2 dá 0, sumiu aqui. 5 menos 4 dá 1. Menos 3 mais 6 dá 3. E 1 mais 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. 3 menos 2 dá 1, vai ficar y. Menos 2 mais 3 dá 1. E 5 mais 0 dá 5. E agora eu vou para a minha segunda etapa, que é eliminar o y da terceira equação. Lembra? Primeira coluna, eliminação de variáveis da primeira coluna, eu uso a primeira linha. Eliminação de variáveis da segunda coluna, vou usar sempre a segunda linha. Aqui é y com y para somar com y e dar 0. Eu tenho que multiplicar por menos 1. E aí vou lá para o processo. Multiplico a segunda equação por menos 1 e vou somar com a terceira. Menos y menos 3z igual a menos 1. E aí vou fazer a reescrita do meu sistema a partir dessa segunda operação que eu fiz. X menos 2y mais 3z igual a 0. Agora, eu mexi com a terceira equação só, então a segunda permanece igual. Y mais 3z igual a 1. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Y menos y dá 0. Z menos 3z dá menos 2z. E 5 menos 1 dá 4. O sistema está escalonado. A cada equação que se passa, eu tenho uma variável a menos, até chegar na equação onde vai sobrar somente uma variável. E eu sempre vou resolver ele de baixo para cima. Portanto, menos 2z é igual a 4. Portanto, z é igual a menos 2. Vou fazer essa substituição na segunda equação. Y mais 3z, 3 vezes menos 2, igual a 1. Y menos 6 igual a 1. 6 diminuído passou para o outro lado somando. Y igual a 7. E na primeira equação, x menos 2 vezes y mais 3 vezes z igual a 0. X menos 14 menos 6 igual a 0. Menos 14 com menos 6 dá menos 20. Diminuindo a operação inversa, soma, x igual a 20. Exatamente os mesmos 3 valores que a gente encontrou fazendo o sistema pelo método de Cramer. Tá ok, gente? Então, espero que tenha ficado tranquilo para vocês entenderem. E qualquer coisa, chamem no chat ou lá no fórum Tira Dúvidas e a gente esclarece o que vocês precisarem. Tá ok? Então, um abraço, gente, e a gente se encontra mais adiante.